Meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos o exercício 2.15 lá do capítulo 2 do Young Friedman, sobre cinemática. Esse exercício é bem legal, ele é grande, mas ele não é complexo. Eu acho que ele esclarece bem todo o conteúdo que a gente vem trabalhando de cinemática, então eu achei importante trazer ele. Ele foi uma recomendação lá do Instagram de um dos seguidores, né, que está fazendo Física 1. Ele falou, tem como me ajudar nesse exercício? Eu dei uma olhada e falei assim, esse exercício é legal, né? Ele traz muitos conceitos bacana, então acho legal resolver ele. E aí eu trouxe aqui pro YouTube, tá bom? Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá, vamos começar? Então, o exercício diz o seguinte. Nesse livro, ele traz alguns índices na frente. Quando aparece esse índice aí azul escrito cálculo, na verdade uma abreviação de cálculo, diz que você vai usar conceitos de cálculo 1, normalmente de cálculo 1, mas conceitos de cálculo ali para resolver esse exercício. Então, sempre que aparecer isso na frente, quer dizer que você vai usar alguma coisinha lá do cálculo, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Ele diz, uma tartaruga se arrasta em linha reta, a qual chamaremos de eixo OX com sentido positivo para a direita. Então, aqui a gente está adotando horizontal para a direita como sendo positivo no eixo OX. Normalmente é esse que a gente adota, né? O que vem sempre, assim. Sempre não é muito, é muito forte, mas normalmente eu costumo adotar horizontal para a direita como positivo. A equação para a posição da tartaruga em função do tempo então ele dá aí a equação da tartaruga de posição, ou seja, ele te dá a equação da posição. Ele diz que a equação da posição da tartaruga, o x de t é dado por 50 centímetros mais 2 centímetros por segundo t, menos 0,0625 centímetros por segundo ao quadrado, t ao quadrado. Então, isso nada mais é que a equação da posição. Veja só que é uma equação da posição e essa é uma equação do segundo grau. E aí, se você já viu os vídeos que tem aqui, a gente já trabalhou sobre isso dizendo assim, olha, quando tiver uma equação do segundo grau, se eu não me engano é no vídeo onde eu falo assim, quando usar a integral, né, a integral ou derivada e quando eu posso usar as equações lá do ensino médio que eu aprendi do MU, do MUV. Então, você sabe que quando você tem uma equação da posição e ela é de segundo grau, você sabe que você tem um movimento uniformemente variado e que você tem uma aceleração constante e que essa equação aí, ela pode o quê? Você pode comparar com a equação da posição lá do movimento uniformemente variado, então você pode fazer uma comparação e colher informações de lá, que é o que a gente vai fazer aqui na letra A. Então, é importante que você já vá ligando os pontos, já vá conseguindo ler o exercício e olhar e falar, nossa, é uma equação de segundo grau, então a posição é uma equação de segundo grau, então eu sei que a velocidade é uma equação do primeiro grau e eu sei que a minha aceleração é constante. Então, colher essas informações é muito importante, tá? É importante que você entenda e que você já vá olhando e se situando, tá bom? Então, aí ele fala, na letra A ele fala, determine a velocidade, a posição e a aceleração iniciais da tartaruga. Eu vou parar por aqui e a gente vai trabalhar primeiro a letra A. Então, vamos lá. O que a gente tem na letra A? Ele pede espaço inicial, velocidade inicial e pede aceleração inicial também. E nesse caso, a gente vai ver que a aceleração ela é constante. Por quê? Olha a equação que ele nos dá. Ele nos dá a equação do espaço, então ele diz, o x de t é dado por 50, e aí eu vou ignorar as medidas, tá? As unidades. Eu só vou fazer isso para que a gente consiga comparar e que não fique muito conturbado ali para vocês verem, que você coloca as unidades juntos, eu acho que fica
pouco confuso, então eu vou suprimir isso, mas tá aí no exercício e é importante que você saiba, ok? Então, é 50 mais 2t menos 0,0625t ao quadrado. Essa equação aqui, ela é uma equação da posição do segundo grau, que foi o que eu já tinha dito para vocês. E aí, você lembra lá da equação do espaço? Quando a gente tem a equação do espaço, aí lembra que a gente tem essa daqui, né? Que é S é igual a SO mais VOT mais A sobre 2T ao quadrado. Essa é a equação do espaço, veja que ela é uma equação do segundo grau, assim como essa equação aqui. Porém, aqui aparece como sendo x. Natana, por que aparece como sendo x? Porque a gente está trabalhando na horizontal. Na horizontal, positivo horizontal para a direita, esse é o eixo OX, ok? Sendo positivo para a direita, então, a gente não costuma trabalhar mais com S. A gente começa a trabalhar agora com eixos. Ah, Natana, então quer dizer que se fosse na vertical ia aparecer Y de T? Perfeito, porque a gente está trabalhando no eixo na vertical. Aqui, como a gente está na horizontal, a gente trabalha no eixo X. Então, a gente costuma usar a posição em função do eixo X. Então, é importante que a gente vá se acostumando a trabalhar com essas outras linguagens. Quer dizer que S está errado? Não, não quer dizer, mas ali a gente já vai representar onde está acontecendo aquele movimento. Neste caso, esse movimento está acontecendo na horizontal. Então, a gente melhor escreve essa equação dessa forma. Vamos lá? X de t é igual a XO mais VT, mais A sobre 2t ao quadrado. Caberia um índice x aqui? Caberia, mas como a gente está imaginando só na horizontal, a gente vai ignorar esse aqui, porque a gente sabe que todas as velocidades estão na horizontal, ok? E aí, a gente consegue fazer o quê? Vou apagar isso aqui, só para a gente não confundir. Agora, a gente consegue fazer uma comparação. Então, quando a gente faz uma comparação, a gente vê que, olha, quem tá sozinho... Quem tá sozinho aqui, que é o XO, é quem tá sozinho aqui em cima. Então, eu já posso dizer de cara que a posição inicial, que é o XO, é 50 centímetros. Ah, Natana, então quer dizer que quem está acompanhando o T elevado a 1, né, é a velocidade? Sim. Por que eu posso fazer isso? Veja só, eu estou podendo fazer isso porque essa equação aqui é uma equação do segundo grau. Então, eu sei que é um movimento, quando a equação da posição for uma equação do segundo grau, eu sei que o movimento é uniformemente variado, então é MUV. Então, eu posso usar, olha só, eu posso usar as equações do MUV e fazer essa comparação. Eu só posso fazer isso porque eu sei disso tudo, certo? Se fosse uma equação do terceiro grau, Natana, poderia fazer isso? Não. Neste caso, você tem que partir para a derivada. E aí já tem vídeo aqui onde tem um exercício onde eu uso os dois métodos. Em alguns casos eu posso usar, porque eu tenho uma equação do segundo grau, então eu posso fazer essa comparação, que é o que eu estou fazendo aqui, com as equações do movimento uniformemente variado. E existem casos que isso não me permite, que daí eu tenho uma equação do terceiro, quarto grau, e aí eu tenho que partir para a derivada. Então já tem vídeo aqui sobre isso. Chama, se eu não me engano, quando usar a integral, derivada e quando usar as equações do movimento uniformemente variado. Tem vídeo aqui, dá uma olhadinha lá na lista de cinemática para você se inteirar de tudo isso. Mas aqui a gente vai fazer algumas coisinhas também para reforçar, ok? Então, quem está acompanhando o T é a velocidade, então eu posso escrever aqui de cara que é o meu VO é igual ao quê? A 2 centímetros por segundo. Lembrando sempre de olhar a unidade ali, que foi a unidade que ele trouxe. E quem acompanha o T ao quadrado, e aí tem que tomar cuidado, não é a aceleração, é a aceleração dividido por 2. Então, eu sei
o quê? Que a aceleração dividido por 2 é menos 0, faltou um outro zero ali, 0,625. Então, a aceleração, esse 2 aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então 2 vezes 0,0625, menos 0,125 centímetros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem a aceleração, temos a velocidade e a posição inicial. Por que você não colocou que é a aceleração inicial, Natana? Não coloquei a 0 porque eu sei que é um movimento uniformemente variado. Eu sei que essa aceleração ela vai ser constante em todo o processo. Por que você sabe isso, Natana? Porque a equação da posição é do segundo grau. Sempre que eu tiver uma equação da posição e ela for de segundo grau, eu sei que a minha aceleração é constante, certo? Vamos continuar? Na letra B, ele pede o seguinte: em qual instante T a velocidade da tartaruga é 0? Ele quer saber em qual é o momento que a velocidade dessa tartaruga vai ser 0. Olha, uma outra coisa importante que já tem aqui no canal e que eu falo sempre, eu acho que o pessoal já tá cheio disso, é que eu tenho a minha equação do espaço, ok? E aí, o que eu faço? Quando eu derivo a minha equação do espaço, eu encontro a minha equação da velocidade. Lembrando que é derivada em o quê? Em função do tempo, tá? Isso aqui vale para uma derivada em função do tempo. Dado isso, o que a gente sabe? Olha, eu tenho a minha equação do espaço. Olha, ele me deu a minha equação do espaço. Ele deu que o meu x de t é dado por 50 mais 2t menos 0,0625t ao quadrado. Deixa eu só conferir. Perfeito. Então, essa daqui é a minha equação da posição, ok? Eu sei que se eu fizer a derivada, o que é a derivada? É o x', esse linha significa derivada de t. Ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a velocidade, ele vai me dar a equação da velocidade. Então, eu tenho a equação do espaço, eu derivo e encontro a equação da velocidade. Se você não sabe, olha, veja que isso aqui é um polinômio. Essa equação aqui é um polinômio de grau 2. Então, aqui a gente vai ter uma derivada de polinômio. Se você não sabe derivada de polinômio, tem a aula aqui, se eu não me engano, aula 2, que eu falo sobre integral e derivada de polinômios, que é que normalmente a gente usa em Física 1. Então, eu trouxe essa aula já para isso. Então, se você não sabe derivar e integrar polinômio, dá uma olhadinha lá na aula 2, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou derivar. Derivando esse polinômio, eu sei que a derivada de 50, que é uma constante, vai ser 0. Então, esse 50 aí, ele vai desaparecer, tá? O 2t, quando eu derivo, dá 2. E quando eu derivo ali o t ao quadrado, o 2 cai para frente. Então, fica 2 vezes menos 0,0625, então isso aqui a gente já viu que dá 1,25, se eu não me engano, 125, t, então, né, sai um índicezinho ali ao quadrado. E aí, veja que a gente chegou na equação da velocidade, que a gente tem 2 menos 0,125t. Veja aqui que você conhece essa equação aqui também. Você não conhece? Você conseguiria escrever ela? Então, quer dizer, Natana, que eu não precisaria ter derivado neste caso? Neste caso, não, porque a gente sabe que neste caso está acontecendo o quê? Um movimento uniformemente variado, em que eu posso aplicar aquelas 3 equaçõezinhas que a gente tem do movimento uniformemente variado, que é o quê? V igual a VO mais AT,
e aí não vai caber aqui, mas você conhece aquelas 3 equaçãozinhas, né? A última sendo Torricelli e a do meio sendo a equação do espaço, que é essa equação aqui, certo? A gente pode fazer isso. Eu trouxe a derivada, né? Para mostrar também que a gente pode optar pela derivada, é por isso que aparece ali entre parênteses no início do exercício a abreviação de cálculo, porque você pode, né, em muitos casos facilita usar conceitos de cálculo, mas você conseguiria escrever essa equação só com as informações da letra A. Por quê? Aqui na letra A você falou para mim, né? A gente encontrou junto, na verdade, que XO era 50 centímetros, que o VO era 2 centímetros por segundo e que a aceleração era menos 0,125 centímetros por segundo ao quadrado. Se você vem aqui embaixo, o que é essa equação aqui de baixo? Essa equação aqui de baixo nada mais é que essa equação aqui, que é V de t é igual a VO mais A vezes T. Só que VO a gente achou na letra A, que era 2. E a aceleração a gente achou na letra A também, que era menos 0,125. Veja que quando você substitui esses valores, você chega nessa equação aqui, que você encontrou derivando a equação do espaço. Então, veja só que tem 2 métodos de se fazer isso quando você tem um movimento uniformemente variado. Quando você tem um movimento uniformemente variado, você pode escolher qual caminho seguir. Posso derivar ou posso simplesmente montar aqui a equação a partir dos dados da equação da posição, certo? Aqui neste caso a gente já fez a derivada, vamos manter aqui, mas eu só estou falando isso para trazer esse conhecimento para você, para que você fique ligado, ok? E aí o que ele quer? Ele quer ali o instante em que a velocidade é 0. Ele quer o instante, então, que o V de t, ele quer o instante em que o V de t é 0. Então, aqui a gente vem e substitui esse cara por 0. Ele quer saber qual é o tempo em que a velocidade é 0. Olha, se a gente coloca esse cara como sendo 0, fica 0 é igual a 2 menos 0,125t. Passando o 125t, o 0,125t para aqui, vai dar igual a 2. Então, o t vai ser 2 dividido por 0,125. Isso aqui dá 2 dividido pela resposta, 16. Então, isso aqui dá que o tempo é 16 segundos. Então, no tempo 16 segundos, a velocidade é o quê? É 0, que foi o que ele pediu na letra B, ok? Vamos continuar, vamos olhar agora para a letra C. Na letra C ele pede: quanto tempo do ponto inicial a tartaruga leva para retornar ao ponto de partida? Então, quanto tempo do ponto inicial a tartaruga leva para retornar ao ponto de partida? Então, ele quer saber quanto tempo ela leva para sair do ponto inicial e voltar para o ponto inicial. Ou seja, qual que é o deslocamento dela? Qual que é o ΔX? Porque a gente está trabalhando na horizontal, então a gente fala ΔX e não ΔS. Qual que é o ΔX dela? O deslocamento. Lembrando que quando a gente está trabalhando com a equação da posição, a gente está trabalhando com deslocamento. Olha, se eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto, o meu deslocamento é 0. É importante que isso tenha em mente. Ah, Natana, mas eu andei. Isso é distância percorrida. Deslocamento só importa para mim o tempo, a posição inicial e a posição final. Então, eu estou falando que eu estou saindo de um ponto que aqui a gente conhece. Quem que é a posição inicial? 50. Então, eu estou saindo do marco 50 centímetros e volto para o marco 50 centímetros. Então, o meu deslocamento, o meu ΔX vai ser 0. Então, eu já conheço a partir da minha equação da posição, eu já consigo encontrar qual que é o tempo, né? Que foi o que ele pediu, só confirmar aqui. Quanto tempo? Então, ele quer saber quanto tempo ela leva. Olha, o que a gente tem? Nós sabemos que x de t é igual a 50, que foi a informação lá do início do exercício, a equação do espaço.
e aqui é menos 0,0625t ao quadrado. Olha, ele está dizendo, essa daqui a gente sabe que é a posição inicial, que é o XO. Ele está dizendo que o X final vai ser 50 também, porque eu vou voltar para o ponto inicial. Quando eu substituo essas informações, veja só, 50 que é a posição inicial, isso não muda, 2t menos 0,0625t ao quadrado. Quando eu jogo esse 50 aqui, o que eu chego? Eu chego que o meu ΔX é zero. Por que o meu ΔX é zero? Porque não há o quê? Deslocamento. A distância percorrida, você sabe que essa pessoa saiu, né? Essa tartaruga saiu desse lugar e voltou para ali, então você sabe que é a distância percorrida, porém aqui a gente avalia deslocamento. E deslocamento só importa para mim o quê? Posição inicial e posição final. E neste caso esse deslocamento vai ser zero. Então isso aqui vai dar zero, é igual 2t t ao quadrado. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, certo? Isso aqui dá 0,625t ao quadrado mais 2t. Só mudei ali a ordem, tá? Não alterei nada. E aí, veja que nesse caso, você pode optar por fazer Bhaskara e depois encontrar T1 e T2, mas neste caso, como ela é incompleta, neste caso aqui a gente consegue colocar o T em evidência, que aí fica mais fácil de calcular. Eu prefiro, mas você pode fazer aí por Bhaskara em casa, tá bom? Vou colocar o T em evidência. Quando eu coloco o T em evidência, quem que sobra desse termo aqui? Colocar uma letra em evidência é pegar essa letra e dividir. Veja só que, pegando esse termo aqui, só vou fazer isso aqui porque eu acho importantíssimo e tem gente que tem um pouquinho de dificuldade, é menos 0,0625t ao quadrado. E aí, quando a gente coloca em evidência, é como se a gente estivesse dividindo pela letra que a gente está colocando ali em evidência. Então, veja, t ao quadrado dividido por t, sobra 1t, ok? Então, aqui a gente vem na frente, 0,025t, mais a mesma coisa acontece com o 2t. Então, é 2t dividido pelo t, que foi a letra que a gente colocou em evidência. Então, t com t cancela, sobra 2. Isso aqui igual a zero. Veja que se eu faço o processo aqui de distributiva, você volta no que você tem aqui em cima. É importante visualizar isso, ok? Então, aqui a gente tem... Vamos colocar aqui em amarelo também. Então, aqui a gente tem essa equação. O que isso significa? Que nessa multiplicação, então, eu tenho a multiplicação de t por todo mundo que está aqui dentro do parêntese. Isso quer dizer que se eu tenho uma multiplicação de dois termos e ela é zero, o que isso quer dizer? Que isso quer dizer? Que ou o t é igual a zero, ou esse cara daqui é igual a zero, ou menos 0,0625t mais 2 é igual a zero, porque numa multiplicação, para ela dar zero, um dos dois termos tem que ser zero. É por isso que a gente diz isso, que ou o t é zero, ou tudo que está aqui dentro do parêntese é zero. E aí, nesse caso aqui, a gente consegue resolver facilmente também, que é uma equação do primeiro grau. A gente pode passar lá para o outro lado, isso aqui vai ficar 0,0625t igual a 2, então o t vai ser igual ao quê? A 2 dividido por 0,0625. Fazendo isso aqui, dividido por 0,0625, 32. Então, o t igual a 32 segundos, ok? Então, esse é o tempo que a tartaruga leva para sair da posição 50, que é a posição inicial, que é o XO, e voltar à posição 50, foi isso que ele pediu na letra C. Certo? Se tiver alguma dúvida, sempre digo para vocês, não hesitem em deixar nos comentários, tá bom? Vamos continuar? Letra D. É um exercício longo, porém é um exercício tranquilo, que ele é muito importante para a fixação, né, e o entendimento do conceito, ok? Aí o que a gente tem na letra D? Em qual instante T
a tartaruga está a uma distância de 10 centímetros. Qual é a velocidade, módulo, direção e sentido da tartaruga em cada um desses instantes? Então, ele quer saber o tempo e a velocidade, certo? Só que ele falou, olha só, o que ele deu no exercício? Em qual instante T a tartaruga está a uma distância de 10 centímetros? Só que ele não falou 10 centímetros à direita, 10 centímetros à esquerda. Ele não falou, entendeu? Então, a gente vai ter que usar os dois parâmetros. Primeiro a gente faz para a direita, ou primeiro, tanto faz a ordem, né? Primeiro para a direita, ou depois para a esquerda, ou para a esquerda e depois para a direita. Mas a gente vai ter que analisar esses dois casos, entendeu? Porque ele não diz, olha, ele diz a uma distância de 10 centímetros para a direita, para a esquerda. Então, tem que levar em conta esses dois casos, certo? Então, vamos lá, letra D. E aí, ele quer tempo e distância para esses caras. Então, veja só, eu sei que o meu XO, que é a minha posição inicial, que é onde a minha tartaruga está, então vamos fazer uma linha aqui. Espera lá, deixa eu pegar a reguinha aqui para ficar mais bonitinha. Então, a gente tem uma linha, né, que é o nosso eixo X, e aí a tartaruga está aqui. Essa é a posição inicial, no X50. E aí ele falou assim, a uma distância de 10 centímetros da posição inicial. Ela pode estar a 10 centímetros à direita, então estaria na posição 60, né? 50 mais 10, 60. Então, essa seria a posição final 1. Ou ela poderia estar à esquerda. Então, estando à esquerda, ela estaria o quê? Na posição 40. 50 menos 10, 40, que seria XF2, que seria a posição 2. Então, a gente tem dois casos para analisar aqui. Então, a gente vai analisar estes dois casos. O que ele pede? Ele pede tempo, certo? E ele pede depois velocidade. Então, vamos lá. É fácil fazer isso, por quê? Porque nós conhecemos. Então, eu vou fazer primeiro para o X final 1, que é 60 centímetros, ok? Então, a gente vai imaginar primeiro que ela está a 10 centímetros à direita. Você tem a equação do seu espaço. Ele te deu, que é o x de t igual a 50 mais 2t menos 0,0625t ao quadrado, certo? Ele te deu esse cara daqui. Então, aqui a gente sabe que esse x de t vai ser quanto? Aqui a gente sempre põe o quê? Isso significa a posição final. Então, aqui a gente vai, para esse caso, vai ser 60, que a gente está fazendo o primeiro caso, que é 10 centímetros à direita. Então, vai ser 60 é igual a 50 mais 2t menos 0,0625t ao quadrado, ok? Quando eu jogo esse 50 para cá, na verdade, eu vou jogar o 60 para lá, né? Para a gente ter uma equação. Então, jogando o 60 para lá, fica 50 menos 60. Desse lado da igualdade fica 0, ok? 0 vai ser 50 menos 60 mais 2t menos 0,625t ao quadrado. Aqui eu vou fazer rapidinho, que é só cálculo mesmo. Dá menos 10 mais 2t menos 0,0625t ao quadrado, ok? Aqui a gente tem uma equação do segundo grau, eu só vou inverter para ficar melhor para você visualizar, mas não vai mudar nada, ok? Então, isso aqui fica menos 0,0625t ao quadrado mais 2t menos 10 é igual a 0. Aqui a gente tem os valores, esse é o A, esse é o B e esse é o C, ok? Então, a gente consegue fazer o nosso delta. Vou fazer aqui rapidinho. Ok. O delta aqui pra gente vai dar 4 vezes 0,0625 vezes 10. Isso aqui dá negativo 4 menos essa resposta
Então, esse delta aqui dá 1,5. Então, a gente achou o delta, agora a gente vai achar as raízes, os tempos, para essa primeira aqui que a gente está imaginando 10 centímetros à direita. Então, quando eu faço t, lembrando que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho t1. O t1 é o quê? Menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. E o t2 é menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a, ok? Então, fazendo aqui o t1 primeiro, menos b, o b para a gente vale 2, então dá menos 2, mais a raiz da resposta, então raiz dessa resposta aqui, do 1,22 dividido por 2 vezes menos 0,0625. Ok? Isso aqui é mais cálculo, menos 2 aqui, dividido por 2 vezes menos 0,0625. Isso aqui dá 6,2 segundos. Então, a gente tem um primeiro tempo, já achamos um primeiro tempo aqui, certo? Então, a gente achou um primeiro tempo, vamos ver o segundo. Lembrando que se der tempo negativo, a gente desconsidera, na física não tem tempo negativo, ok? Poderia ser uma raiz de uma equação na matemática, porém na física ele está representando o tempo, então ele precisa ser positivo, ok? Aqui o T2 é menos b, então menos 2, menos 1,22, lembrando que o T2 aqui é menos o delta, ok? Dividido também por 2 vezes menos 0,0625. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? Então, vai dar positivo, ok? Porque o menos com menos vai dar mais aqui, nessa divisão. Mais 2 dividido por 2 vezes 0,0625. Então, esse outro tempo é 25,76 segundos. Então, aqui a gente tem os dois tempos, eu vou colocar em verde aqui, porque a gente vai usar esse tempo depois para achar as velocidades. Lembrando que ele pediu tempo e velocidade, ok? Então, esse cara daqui é 6,2 segundos e esse aqui tempo é 25,72 segundos. Natana, como é que eu acho as velocidades? Olha, você acha as velocidades para T1 e T2. Lembrando que é para T1 e T2 para x final 1, que é igual a 60 centímetros, ok? Depois a gente vai fazer para o 40. Por que a gente está fazendo isso? Porque o exercício não disse que se era 10 centímetros à direita ou à esquerda. Então, a gente leva em consideração os dois, certo? E a gente acha para os dois. Não tem muito, é só mais, acho que, mão na massa do que qualquer outra coisa, certo? Então, como que a gente acha as velocidades? A gente já sabe a equação da velocidade, a gente achou aqui em cima. Eu já mostrei para vocês como é que faria para achar, cadê? Vamos olhar aqui. Aqui, já mostrei para vocês como é que a gente poderia achar, né, usando só as informações da letra A ou através da derivada, que foi o que a gente fez aqui, certo? Então, é 2 menos 0,125. Então, essa é a equação da velocidade. V de t igual a 2 menos 0,125t. E aí, como é que acha a velocidade, Natana? Simples. Substitui o t1 para achar essa velocidade. 6,22 segundos. Como é que acha isso? Você está achando o V de 6,2 segundos, que é 2V2, menos 0,125. E aqui no lugar do tempo, você coloca, neste caso, 6,2, ok? Então, 6,2. Então, a velocidade para 6,2 segundos vai ser o quê? Vai ser menos 0,125 vezes 6,2. 2 mais a resposta. Ok, 6,2
2 menos a resposta, acho que agora vai. Isso aqui dá velocidade 1,3 centímetros por segundo. Então, essa é a velocidade para esse tempo aqui. E agora a gente tem que achar para a velocidade do tempo 2, que do tempo 2 é 25,76 segundos, ok? Para este caso, a gente vai fazer a mesma coisa, então 25,76, 2 menos 0,125, vem aqui. Vamos fazer aqui rapidinho. 25,76, 2 menos a resposta. Então, veja que neste caso, essa velocidade aqui está sendo no sentido negativo, né? Porque ela é uma velocidade negativa. Então, ela está no sentido negativo ali do eixo OX. Essas representações são importantes que vocês saibam, né? Porque o que representa esse negativo aí, né? Ok? Dado isso, agora a gente vai fazer para o segundo caso, que é o caso em que a gente vai ter o x final sendo 40, 10 centímetros à esquerda. Vai fazer a mesma coisinha que a gente fez aqui, mas no lugar de 60, vamos pôr 40, ok? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, o que a gente tem? XGF2, que vai ser 40 centímetros. Então, a gente tem a equação do espaço, como sendo 50 centímetros, não vou colocar as unidades, mais 2t menos 0,0625t ao quadrado. No lugar aqui, a gente vai pôr 40. Então, fica 40 é igual a 50 mais 2t menos 0,0625t ao quadrado, ok? Jogando 40 para o outro lado, a gente fica com 50 menos 40 mais 2t menos 0,0625t ao quadrado. Isso aqui dá 0. Então, isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, eu já vou colocar ela no jeitinho certinho, igual eu coloquei na outra, para você conseguir achar quem é A e quem é B. 625t ao quadrado mais 2t mais 10 é igual a 0. Aqui, lembrando que o que ficou diferente aqui é que aqui um ficou mais 10, o outro aqui, o C, ficou menos 10, ok? Então, aqui quem que é A, B e C. Achando o delta aqui, isso aqui dá B ao quadrado, menos 4 vezes o A. Esse cara aqui é negativo. Menos 0,0625 vezes 10. Então, o delta aqui vai dar diferente, nesse caso, vai dar positivo. 4 vai dar positivo esse lado aqui, né? Vai ficar menos com menos dá mais, ok? 4 vezes 0,0625 vezes 10, 2,5 com mais 4, 6,5. Opa. 6,5. Agora, a gente vai achar as raízes também do tempo. Então, a gente sabe que é menos B, mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes A. Então, a gente tem T1 e T2. E aqui eu já vou colocar os valores para ser mais rápido, ok? Menos B, então menos 2. Mais ou menos raiz da resposta. Isso aqui dá... Nesse caso vai ser mais 2,55 sobre 2 vezes 0,0625, que foi o que a gente menos 0. E aqui fica menos B também, só que aqui menos 2,55 sobre menos... Então, vamos calcular o de cima e o de baixo, ok? Esse cara daqui, eu não vou nem calcular, esse cara daqui vai dar, o de cima, essa menos 2 com mais 2,5 vai dar
positivo, veja que vai dar 55 dividido por menos 0,125. Isso aqui vai dar negativo, porque em cima é positivo e embaixo é negativo, então mais com menos dá menos. Não existe tempo negativo na física, esse aqui não importa pra gente. Vou fazer só o de baixo, menos 2 com menos 2,55, isso aqui vai dar menos 4,55 dividido pelo quê? Menos, e aí menos com menos vai dar mais. Esse aqui vai, esse cara daqui vai dar 36,4 segundos. E aí a gente achou, a gente só tem um tempo para esse caso aqui. Então, para o caso de x final 2 igual a 40 centímetros, a gente tem um tempo só. Então, é esse que a gente vai usar, que é o de 36,4 segundos. E aí, agora a gente vai achar o quê? A velocidade, como a gente achou no outro, ok? Então, aqui a gente tem velocidade. A gente já conhece a equação da velocidade, a gente já sabe que a equação da velocidade é 2 menos 0,125t. Agora, a gente vai substituir o tempo por 36,4. Então, a gente faz o v,4. Isso aqui dá o quê? Vezes 0,25, ok? 2 menos a resposta. Isso aqui dá menos 2,55 centímetros por segundo. Só vou refazer aqui rapidinho para ver se está certo. 36,4, ok? 2 menos a resposta, certinho. Essa aqui é a nossa velocidade. Então, a gente terminou a letra D, a gente encontrou os tempos para estar 10 centímetros tanto à direita quanto à esquerda, e em seguida achamos as velocidades através da equação da velocidade que a gente já tinha encontrado lá no início, certo? Com isso, a gente termina até a D. Agora, a gente vai fazer por último a letra E, que são os gráficos, ok? Então, agora a gente vai trabalhar com os gráficos. O que a gente sabe? Que é o gráfico da posição, como que é a cara dele? Uma parábola, porque é uma equação do segundo grau. Tem que concavidade. É importante que a gente já tenha em mente como é que vai ser a cara desse gráfico, certo? Aí tem que concavidade. Olha, veja só. A, que acompanha aqui, ela é negativa, então tem concavidade para baixo, certo? Então é importante que a gente saiba como é a cara do gráfico, porque a gente vai fazer um esboço, a gente não vai colocar todos os pontos, certo? E a gente sabe que a equação da velocidade é uma equação do primeiro grau, então a gente sabe como é o gráfico de uma equação do primeiro grau, é uma reta, né? E a gente sabe que a aceleração é constante, então ela é uma reta paralela ao eixo horizontal, né? Então é importante que a gente já tenha em mente como é que vai ser esses gráficos. Então vamos olhar lá. O que ele pede, né? Ele pede no intervalinho ali. Nossa, foi tanta coisa. Sabe? Aí na letra E. Desenhe o gráfico de x versus tempo, ou seja, posição, Vx versus tempo, ou seja, velocidade, e AX versus tempo. Ele está colocando o índice x ali só para representar que são velocidades na horizontal. Eu ocultei isso porque a gente está trabalhando só na horizontal, então é óbvio que a velocidade é na horizontal, mas é importante, né, colocar às vezes. Aí no intervalo do tempo t igual a 0 até t igual a 40 segundos. Eu vou pegar os pontos extremos, porque eu já sei mais ou menos a cara desse gráfico. Pegando os pontos extremos, tá perfeito, ok? E eu vou começar fazendo o gráfico. Vamos lá, letra E. Eu vou começar fazendo o gráfico da aceleração, que para mim é mais fácil, porque eu sei que a aceleração é constante, porque é um movimento uniformemente variado, então a aceleração é constante. Se ela é constante, como é que fica o gráfico da aceleração AX em função do tempo? Olha, ele fica o quê? Uma reta. E ele é uma reta na parte de baixo, né, do eixo. Por quê? Na parte, né, inferior ali.
porque ele é uma aceleração negativa. Eu sei como é a aceleração aqui, eu já encontrei, é menos 0,125 centímetros por segundo ao quadrado. Então, aqui é bom que a gente coloque também as unidades, vamos colocar as unidades aqui. AX em centímetros por segundo ao quadrado, aqui tá em segundo. E onde que é essa aceleração? É aqui, mais ou menos, né? 125. Então, quando a gente vem traçar, ele é uma reta. Não tá ficando certinho porque esse gráfico tá meio torto, né? Mas é só para vocês entenderem. Ele é uma reta paralela ao eixo horizontal, ok? E aí ele tá pedindo do tempo t igual a 0 até o tempo t igual a 40 segundos. Ela é a mesma aceleração. Ela é a mesma aceleração no tempo 1, no tempo 2, até o tempo t40. Por isso que esse é o gráfico mais fácil, porque ele é uma constante, né? Então, não importa a variação do tempo, você tem o quê? A mesma aceleração. Agora, vamos fazer o gráfico, e agora eu vou usar uma réguinha para ele não ficar tão deitado assim. De gráfico de velocidade. Velocidade pelo tempo, ok? Então, aqui a gente tem uma velocidade, aqui vai ser Vx. Vx é centímetros por segundo. O tempo aqui é segundo. E aí ele pede nos intervalos de 0, né? No tempo t igual a 0. No tempo t igual a 0, você sabe qual que é a velocidade. Lembra que foi o VO? O VO que a gente achou lá em cima, no tempo t igual a 0, é 2 centímetros por segundo ao quadrado. E aí ele quer também no tempo t igual a 40 segundos. No tempo t igual a 40 segundos a gente não achou ainda, mas a gente consegue encontrar porque a gente conhece a equação da velocidade. V de t é igual a 2 menos 0,125 t. É só a gente substituir o t por 40. Quando a gente substitui aqui por 40, vamos ver quanto que dá. Aqui é 0,125 vezes 40, 5, e aí 2 menos 5 vai dar menos 3. Então, aqui a gente tem uma velocidade de menos 3 centímetros por segundo. Então, o que é importante? Aqui a gente sabe como é que é essa reta. Esse cara aqui, opa, não esse aqui fica mais fácil de visualizar. Esse cara daqui, né, esse número está acompanhando o t. Então, ele diz como é que é essa reta, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Porque são coisas assim que eu falo sempre que vai acumulando conteúdo. Isso aqui você aprendeu no ensino médio, aí a gente vai trazendo e vai usando. Então, tudo é um acúmulo, a gente vai só aprofundando. A graduação, ela serve para aprofundar, mas ela exige muito do seu gabarito de coisas que você viu lá no ensino médio. Então, o que a gente tem aqui? A gente sabe que é uma reta decrescente. E aí a gente tem dois pontos. Quem que são os dois pontos? Olha, o ponto quando t é 0, a velocidade é 2. Onde é que estaria esse ponto? Olha, vamos imaginar que ele estaria mais ou menos aqui. Que esse aqui é o ponto de velocidade 2, certo? E depois eu sei, isso é no tempo t igual a 0. Agora, no tempo t igual a 40... onde que vai estar minha velocidade? Olha, ela vai estar lá embaixo, no eixo, né, na parte de baixo, porque ela é negativa. Então, vai dar mais ou menos aqui, sei lá, menos 3. E aí, eu ligo esses pontos. Venho aqui, ligando com esse cara daqui, mais ou menos estaria aqui. E aí, eu venho e desenho o quê? A minha reta, ligando esses dois pontos. Ficou bem o esboço mesmo, podem ver que esse ponto aqui ficou horrível, mas é só para vocês terem uma noção, ok? De como desenhar este gráfico. Então, vamos lá. Mais ou menos aqui, assim. Vou pegar uma outra cor, vamos pegar um verdinho. E aí, essa seria o gráfico, né? E aí, como ele pede só nesses intervalos, é bom não riscar além deles. Vamos fazer aqui melhorzinho. Ok? Até ali, eu vou apagar esse cara daqui que tá feio demais, gente. Pera aí.
Pera aí, vamos melhorar isso aqui, pelo amor de Deus. Ver se eu consigo pegar a mesma retinha aqui. E aqui vem carinha aqui. Aí, ficou melhor. Então, ele pede do tempo t igual a 0, que é esse tempo aqui, até o 40, que é esse cara daqui. Então, a gente faz esse gráfico indo de 0 até 40, ok? Aqui também a gente faz de 0 até 40 para aceleração. E por último, esse gráfico da velocidade ficou bem melhor que esse da aceleração. Desculpem, gente, não me atentei em fazer com a régua, nem lembrei. Todo torto, né? Mas, enfim. Certo. Por último, e não menos importante, o gráfico do quê? Da posição, ok? O gráfico da posição. Então, da posição em relação ao tempo, ok? Então, vai ser o x, que está em centímetros, pelo tempo em segundo, ok? Esse é o último que a gente vai fazer. Olha, a posição inicial para o tempo t igual a 0, a gente já sabe quem é. A gente já achou lá na letra A. Para o tempo t igual a 0, a posição inicial, que é o XO, é 50 centímetros. E aí ele pede para o tempo t igual a 40 segundos, que é o outro extremo. Lembrando para vocês, vamos fazer só os extremos e a gente olha mais ou menos como é que ficaria a carinha desse gráfico. Não precisa desenhar um gráfico, pegar todos os pontos, né, de 0 até 40. A gente não sabe, mas a gente sabe a equação da posição. A gente sabe que o x de t, que foi o que ele nos deu, é 50 mais 2t menos 0,0625 t ao quadrado. E aí é só eu vir aqui no lugar do tempo e colocar 40, que é o que a gente vai fazer. Então, isso aqui vai ficar o x de 40 é 50 mais 2 vezes 40 menos 0,0625, 40 ao quadrado. Então, esse x de 40, deixa eu fazer aqui na calculadora para a gente ver. Vezes 0,0625, 100. Então, isso aqui vai ser... Tá, vai dar menos 100. Então, 50 mais 80 menos 100. Isso aqui vai dar 30. Então, aí a gente vai estar na posição 30, ok? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu só ver se está certo. 40 ao quadrado vezes 0,625. 2 vezes 40. Então, seria menos 100. Isso. 80, sobra 20. Tá certo. E aí, o que a gente sabe? Que no tempo t igual a 0, ele estaria mais ou menos aqui, no 50. E no tempo t 40, ele estaria aqui no 30, ok? 30 centímetros. Opa, pera lá, vamos pôr de branco, porque nesse caso aqui a gente vai ter que ligar. Então, aqui, mais ou menos, vou pôr um pouquinho mais para cima. 30, aí eu não preciso colocar unidade, não, senão vai ficar muito poluído. 50 aqui. Aqui é só desenho de gráfico, tá, gente? No 30. Então, aqui a gente tem o gráfico, a gente sabe que é uma parábola para baixo. Só com esses dois pontos fica um pouco difícil de encontrar. Vamos pegar mais alguns pontinhos, escolher alguns dados aqui do exercício. Ó, o ponto 40, deixa eu ver, que a gente tem... os tempos são muito
Estão muito quebrados. Pra gente saber. Ele vai cortar ali no 50. A gente sabe as raízes. Vamos procurar as raízes. Vamos fazer as duas raízes. Equação do segundo grau tem raiz, né? Que é quando x é igual a zero. Então, vamos encontrar as raízes. Para esse caso aqui, eu acho que só esses dois pontos, para a equação do segundo grau, talvez não fique legal. Então, a gente vai dizer que o x de t é zero, que é onde a gente encontra as raízes da equação do segundo grau, que a gente ficaria com menos 0,625. 625t ao quadrado mais 2t mais 50. Isso aqui seria igual a zero. E aí, a gente vai fazer delta, mesma coisa. 2 ao quadrado menos 4 vezes 50 vezes menos 0,0625. Isso aqui dá que o delta vai ser 0,625 vezes 50 vezes 4. 4 menos a resposta. 4 vezes 50 vezes 25. Isso aqui dá 12 e 4 menos a resposta. Isso aqui vai dar um delta negativo, então a gente não vai ter raízes reais. Então, a gente fica com esse gráfico aqui mesmo. Lembrando que a concavidade é para baixo, então a gente faz alguma coisa descendo assim, tá? Opa, melhorar isso aqui. Então, seria alguma coisa neste estilo aqui, ok? Então, a gente percebe que vai o quê? Ela poderia subir um pouquinho, né? Pode ser algo assim, não sei. É um esboçozinho, mas esse seria mais ou menos o gráfico do tempo 0 até 40. Mas você tem que ter em mente que ele é uma concavidade para baixo, uma parábola com concavidade para baixo, porque a gente tem o A é negativo, ok? É um esboçozinho, tem que ter em mente também que o gráfico da velocidade é uma reta e que o gráfico da aceleração ele é paralelo ao eixo horizontal, certo? Esse exercício ele ficou bem longo, não sei se eu vou quebrar em 2 vídeos, se eu vou manter em um vídeo só, mas é muito importante para que a gente analise os conceitos e fixe. Então, eu trouxe esse exercício, que foi um pedido lá de um seguidor do Instagram, porque eu acho interessante trazer exercícios mais fáceis, são mais trabalhosos, óbvio, levam mais tempo, mas são mais fáceis para fixação de conceito também, que é muito, muito, muito importante, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!